O Volta Redonda lançou nota oficial informando que vai entrar no STJD pedindo a impugnação da partida contra o Paysandu, que deu acesso à equipe bicolor para a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu só tenho como começar esse vídeo de hoje com uma pergunta. É sério isso? Antes de mais nada, eu peço que você deixe seu like, porque é muito importante para que o vídeo seja recomendado para cada vez mais pessoas. E não esqueça de se inscrever no canal. Clica no botão de inscrever-se, que é sempre muito importante para que o nosso vídeo seja recomendado e você possa acompanhar tudo que a gente estiver trazendo por aqui, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou dividir o assunto em 3 partes. Primeiro, eu quero falar sobre o que aconteceu de fato no jogo e sobre o que é o tal erro de direito que o Volta Redonda está alegando que teria acontecido no jogo. Segundo, eu vou explicar as circunstâncias de toda a situação, de todo o quadrangular final da Série C, para a gente analisar um pouquinho a questão de um modo geral, tá bom? E o terceiro, eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho que vai acontecer nessa história toda. Bem, o erro de direito, que é o alegado pela equipe do Volta Redonda, acontece quando o árbitro analisa equivocadamente a regra do jogo, aplica de forma equivocada, interpreta de forma equivocada a regra do jogo. E o Volta Redonda alega que nesse jogo do Paysandu contra a equipe carioca, o árbitro teria cometido esse erro de direito e por isso estaria entrando no STJD para realizar essa impugnação da partida. Só que no caso em questão, a gente tem a aplicação da regra de forma exata. O árbitro aplica o cartão vermelho para o atleta depois do atleta já estar fora de campo. O próprio vídeo que o Volta Redonda mostra diz que o árbitro aplicou esse cartão vermelho depois do jogador estar fora de campo, 3 segundos após. Aí o Volta diz como em 3 segundos ele poderia ter feito algo que motivasse uma expulsão. Mas aí você está utilizando uma questão totalmente interpretativa de que o tempo é muito curto. Segundo, ao meu ver, o que houve ali foi um erro do quarto árbitro na sinalização da substituição. Portanto, não foi um erro do jogador do Paysandu ao sair do gramado. Terceiro, essa questão é uma questão até da interpretação na aplicação do cartão vermelho ou não. É uma questão completamente interpretativa se o árbitro ia aplicar um cartão vermelho ou não na situação. É muito querer forçar uma narrativa você alegar um erro de direito numa situação dessa. E parece, inclusive, que o Volta Redonda está querendo forçar essa narrativa nessa situação. Agora vamos analisar, na segunda parte do vídeo que eu falei para vocês, o contexto do quadrangular final todo da Série C, para ver o quão essa afirmativa não se enquadra. O Volta Redonda, nesse caso, não ficou vulnerável, não teve nenhum prejuízo de estar com o jogador a menos em campo. Pelo contrário, o que eles estão alegando é que o Paysandu ficaria com um jogador a menos. Mas em Belém, no jogo de Paysandu e Volta Redonda, a gente teve uma situação em que o Paysandu, sim, de fato, foi prejudicado. Naquela situação, o Paysandu teve um gol do Nicolas Careca, um golaço do Nicolas Careca, indevidamente anulado, porque o árbitro simplesmente ignorou a lei da vantagem. E ali, naquela situação, o Paysandu foi claramente prejudicado porque o resultado do jogo da Curuzu poderia ser totalmente outro. O Paysandu poderia ter chego nesse jogo contra a equipe do Volta Redonda já classificado, com esses 3 pontos que poderiam ter vindo em Belém. Cara, numa circunstância como essa, o erro do Volta Redonda foi não ter conseguido, em casa, fazer o seu papel em um jogo, por exemplo, contra a equipe do Amazonas, em que perdeu de 2-0. O time fez uma campanha muito digna na Série C do Campeonato Brasileiro, conquistando 10 pontos, inclusive no quadrangular, sendo um dos melhores ataques da competição. E eu acho que o time acaba se apequenando numa situação, tentando forçar uma narrativa de uma campanha que foi digna, mas que termina com uma mancha desnecessária. Em relação ao que eu acho que vai acontecer nessa história toda, simplesmente eu acredito que a partida vai continuar do jeito que está. Eu acredito que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva vai apenas arquivar o caso, porque é óbvio, é nítido, que o que tenta se fazer a equipe do Volta Redonda é apenas uma criação de narrativa. O Paysandu, por exemplo, tentou em 2019, no caso do Voaden, lá contra o Náutico, no jogo contra o Náutico, em que o Voaden claramente errou
na hora da marcação e depois, inclusive, em entrevista, já afirmou que foi um erro. O Paysandu tentou esse pedido de erro de direito, o STJD negou. E olha, nesse caso era uma situação muito mais grave, né? Que foi a questão do Voaden. Então, torcedor bicolor, fique tranquilo, muito provavelmente isso não irá dar em nada. E, pessoal do Volta Redonda, é sério isso? Realmente é necessário uma situação como essa? Mas é isso, galera, foi esse vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever no canal. E é claro, vai ter muito conteúdo aqui, muita cobertura de vários assuntos do futebol nacional, do futebol internacional aqui no canal Santos TV. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.